Jordão, vamos fechar a rodada 34 do Campeonato Brasileiro, Jordão. Vamos a ela, Marcão, rodada 34 que foi finalizada ontem, feriado nacional. E a rodada que não foi nada boa para o Santos Futebol Clube. Ela que começou ainda no último final de semana com uma vitória do Bragantino por 2-0 em cima do Galo Mineiro, jogando em Bragança Paulista. O Botafogo, que derrotou o Sport por 3-2 de virada, jogando no estádio do Newton Santos. Já na quarta-feira, o Palmeiras empatou em 0-0 com a equipe do Vitória no Allianz Parque. O Grêmio venceu por 1-0 o Vasco da Gama na Arena do Grêmio. O Santos empatou em 1-1 com a equipe do Mirassol. O Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2-1 no estádio do Maracanã. E já nesta quinta-feira, o Juventude empatou em 3-3 com o Cruzeiro após ter aberto 2-0 no marcador. O Bahia perdeu por 3-2 para a equipe do Fortaleza jogando em casa. O Corinthians venceu o Majestoso por 3-1 sobre a equipe do São Paulo. E o Ceará ontem foi derrotado pelo Internacional jogando em casa por 2-1 na Arena Castelão. Aliás, você falou do gol do. Você falou do clássico do Corinthians, Jordão? Corinthians e São Paulo. Que gol que fez o Memphis, né? Olá. E veja as críticas que são direcionadas ao Memphis no Parque São Jorge. Memphis, que foi responsável por colocar o Corinthians na Libertadores desse ano. Memphis Depay, que foi protagonista do Campeonato Paulista, que o Palmeiras perde para o Corinthians, né? Com o Memphis protagonista. Memphis, que o custo-benefício dele no Corinthians é muito superior, né, ao que entrega o Neymar, hein, Jordão? E lá é só pancada no tal do Memphis Depay, hein? É só pancada, ganha muito dinheiro. Agora, se nós olharmos, e caiu de rendimento, mas se nós olharmos a entrega do Memphis Depay comparado à entrega do Neymar, nem se compara, hein? Nem se compara. E o Neymar é muito mais mídia que o Memphis Depay. E que baita gol que fez o Depay. Golaço, golaço. Ele dá uma caneta ali, salvo engano, no Sabino, consegue completar para o fundo do gol e é um lance que você observa, Marcão, também. Quando você vê o Memphis Depay jogando, você vê que fisicamente falando, ele é um jogador que ainda assim tem as suas limitações, ele passou por algumas lesões essa temporada, mas ele é melhor que o Neymar fisicamente falando. E além do mais, um jogo que dá para mencionar também, você falou dele ter colocado o Corinthians na Libertadores e ter decidido a final do Campeonato Paulista no quesito de entrega tática. Agora você vê, Marcão, ele decidiu um jogo também importante contra o Palmeiras também na Copa do Brasil. 1-0 pro Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil, o gol é dele. Ele que faz o gol e coloca a vantagem no jogo, Marcão. E além do mais, ele joga bem o segundo jogo também. E o Neymar Júnior só atuou em um clássico só, que foi contra o Palmeiras, e que nós temos as nossas dúvidas se o Neymar fez bem naquele jogo porque ele não cumpriu a sua função tática na partida. Outros jogadores foram melhores do que ele no jogo passado. E o Neymar Júnior, Marcão, e repito, me entristece ter que falar do Neymar, porque eu gosto demais do Neymar. E é aquilo que eu falo, eu gasto a minha saliva pra falar do Neymar Júnior, eu bato nas teclas com relação ao nosso camisa 10, porque eu acredito nele, o Neymar é diferente. Não adianta eu vir depois aqui num pós-jogo e falar, o Guilherme é ruim. Isso todo mundo sabe. Fala do Barreal, todo mundo sabe que o Barreal é isso aí. O Neymar, Marcão, ele ganha muito, é o que mais recebe do elenco e muitas vezes é o que menos entrega. Até comparado a esses dois jogadores que eu mencionei anteriormente. O Neymar é sequer o artilheiro do Santos no Brasileiro, Marcão. Ele não tem assistência no campeonato. Isso é muito ruim. O cara ganha 4,5 pau quase, pessoal. E ele não entrega nada. É uma entrega mínima. E olhe lá. Então, assim, o Santos, se muito dessa reta final do Santos passará pelos pés do Neymar, isso me preocupa. Porque o Neymar é um jogador que hoje não está conseguindo entregar bom futebol. E se você colocar todas as suas esperanças num cara que não está te entregando absolutamente nada, a gente está lascado. Não dá para contar somente com o Neymar. Eu reitero, o que vai salvar o Santos é o coletivo. Não joguem tudo nas costas do Neymar, porque ele não vai resolver sozinho. Ah, tem mostrado que não vai resolver, Jordão. Tem mostrado que não tem conseguido resolver o Neymar, isso tá claro. Eu ainda vejo, escuto por aí, o Neymar é a salvação da pátria. Parem com isso, isso quem tá acreditando nisso, esqueçam disso aí, hein? A gente precisa torcer muito mais para os outros que estão ao lado dele do que para o Neymar. O Neymar, ele não tem conseguido ajudar como se imaginava e muitas vezes tem atrapalhado. É claro que o Neymar tecnicamente é diferente. É claro que ele é diferente. Agora, apostar todas as fichas no Neymar me parece loucura. Me parece loucura apostar todas as fichas no Neymar. Estamos apostando todas as fichas no Neymar há mais de 9 meses. E sabe o que aconteceu?
Absolutamente nada. Caímos na semifinal do Paulista, caímos na terceira fase da Copa do Brasil, estamos capengando no Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. É isso que está acontecendo quando todas as fichas são apostadas no Neymar. Então não dá para apostar todas as fichas no Neymar, é melhor dividir as fichas no Brasão, no Zé Ivaldo, no Frias, no Igor Vinícius, né? Vamos apostar muito mais no coletivo do que na estrela individual, porque a estrela individual não tem brilhado no Santos Futebol Clube até aqui. Jordão, com os jogos da 34ª rodada finalizados, como ficou a classificação do Brasileirão atualizada? A classificação do Campeonato Brasileiro, Marcão, continua com o Flamengo na liderança. O Flamengo, mesmo com a derrota, ficou com 71 pontos, lidera a competição. O Palmeiras fica na segunda posição com 69, Cruzeiro terceiro com 65, Mirassol é o quarto com 60 e o Botafogo fecha agora um G5 no Campeonato Brasileiro com 55 pontos. Já o Fluminense com 54 é o sexto e o Bahia com 53 é o sétimo colocado. Já no restante da primeira página, o Bragantino é o oitavo com 45, mesma pontuação do São Paulo, que é o nono, e o Corinthians, que é o 10º colocado. Já na segunda página da competição, o Atlético Mineiro é o 11º com 44, Grêmio é o 12º com 43, Vasco é o 13º com 42, fechando um G13 agora na competição. Já na 14ª posição, o Ceará ficou com 42, Inter em 15º com 40 e o Santos, porteiro eterno do Z4, 37 pontos, é o 16º. Já na zona do rebaixamento, o Vitória tem 36, é o 17º, o Fortaleza tem 34, é o 18º, Juventude é o 19º com 33 e o Sport já rebaixado tem apenas 17. Eu tô assinando agora para ser porteiro do Z4 até o campeonato do ano que vem, Jordão. Eu assino agora para terminar como porteiro do Z4 e não cair, Jordão. E não cair. Lembrando que o Santos tem 4 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. São eles: Internacional no Beira-Rio, segunda-feira. Na sexta-feira da próxima semana, Sport na Vila Belmiro. Depois o Santos terá o Juventude no Alfredo Jaconi. E por fim o Cruzeiro na Vila Belmiro. Jordão, que o Santos decida a sua vida sem precisar desse jogo contra o Cruzeiro, Jordão. Porque se precisar jogar contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, você já sabe o que vai acontecer. É pipoca pra tudo quanto é lado na Vila Belmiro, hein, Jordão? Vai ser um festival de horrores, até porque até o pessoal tá falando, e tem razão, esse pessoal, porque eles falam assim, olha, o Cruzeiro não tem mais ambições de ser campeão, não tem como o Cruzeiro ganhar, matematicamente ainda tem chances, mas a gente sabe que é difícil o Flamengo nessa reta final perder 7 pontos dos próximos 12 em disputa, fora que o Palmeiras teria que perder a mesma quantidade, também com os mesmos 12 em disputa. Só que o Cruzeiro vindo com reserva, Marcão, qual que é a garantia que o Santos jogando contra os suplentes do Cruzeiro vai ganhar? Se a gente pegou os suplentes do Grêmio e não ganhou. Se a gente jogou contra os reservas do Palmeiras e sofremos. O gol saiu aos 46. Se a gente pega um time que é ruim, que dói, como o do Vitória, que também veio desfalcado e a gente não venceu. O Fortaleza veio aqui na Vila Belmiro com a possibilidade de a gente abrir 8 dos caras e o Santos não foi competente. Então, não dá pra contar muito com essa questão de mas é o reserva, mas o goleiro vai ser o número 3, vai jogar o 5º zagueiro, vai jogar o Gabigol que não tá jogando nada. Beleza, mas no nosso time, os caras, da mesma forma que a gente olha pra eles e fala, vocês são ruins, os adversários olham pra nós e falam, nossa, a gente vai pegar um time ruim hoje, hein? A gente vai pegar uma zaga que, meu Deus, entrega todo o jogo. A gente vai pegar um meio de campo que morre toda a partida, não consegue jogar 70 minutos com intensidade. E vamos pegar um ataque que muitas vezes não consegue correr para contra-atacar. Então hoje o dia vai ser tranquilo, pessoal. Fiquem na boa. Essa é a verdade. Os nossos adversários falam assim de nós. Então, não dá para contar muito. O Marcão tem que decidir contra o Juventude, se possível. Se houver a possibilidade do Santos, matematicamente falando, escapar da zona de rebaixamento contra o Juventude, que entreguem a vida contra o Juventude, Marcão. Não dá para deixar para a última rodada, para resolver contra o Cruzeiro e ainda mais depender de 2 adversários. Porque na última rodada é Vitória e São Paulo, e é Corinthians e Juventude, Marcão. O que você acha que o São Paulo e o Corinthians podem aprontar nesses 2 jogos finais? Eu não quero nem imaginar. O São Paulo jogando pra valer já tem perdido, Jordão, sem objetivo nenhum. Imagina o que vai acontecer lá no Barradão, né? Então, os jogos do Santos, pra mim,
São jogos importantes, os 3 próximos, né? Não quero ver o Santos decidindo na Vila Belmiro, porque a gente já sabe o que vai acontecer. O Santos é pipoqueiro. Então o Santos precisa jogar muita bola segunda-feira contra o Internacional, contra o Sport na Vila Belmiro e contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Para mim, é aí que vai se decidir o rebaixamento. Se o Santos deixar para decidir na Vila Belmiro, nós iremos cair. Seremos rebaixados pela segunda vez na história dessa instituição. Jordão, até para mostrar isso que a gente tem falado, traga um recorte pra gente. Quando o Santos precisou decidir, Jordão, quando o Santos precisou mostrar a sua força, a sua grandeza, o que aconteceu, Jordão? Aconteceu uma decepção, Marcão. O Santos decepcionou aqueles que acreditavam que era possível abrir uma margem boa contra o Z4 quando o Peixe teve a oportunidade. Isso porque o Santos, em 4 partidas que nós separamos aqui na Vila Belmiro, onde tinha plenas condições de vencer e se afastar na zona de rebaixamento, o alvinegro praiano pipocou no Português Claro. Isso porque na 26ª rodada o Santos enfrentou o Grêmio. Grêmio com 13 desfalques e o Santos Futebol Clube empatou em 1-1. Depois, o Santos Futebol Clube jogou contra o Vitória na 29ª rodada após derrotar o Corinthians por 3-1. Vitória desfalcado, placar final 1-0 para o Vitória jogando em plena Vila Belmiro. Depois, o Santos Futebol Clube na 31ª rodada tinha a chance de afundar o Fortaleza na competição, abrir 8 pontinhos da equipe do Martim Palermo e o Santos empatou em 1-1. E como de costume, nesta última quarta-feira, o Santos empata em 1-1, onde tinha a possibilidade de ultrapassar o Internacional antes do jogo do Inter, abrir uma boa pontuação em cima do Vitória e também das outras equipes que estão na zona do rebaixamento. Pipoqueiros. São pipoqueiros. Esse grupo de jogadores do Santos são pipoqueiros. Essa é a verdade. Não decidem absolutamente nada. Se o Vojvoda, acho que é você que dá esse exemplo, né, Jordão? Se o Vojvoda pedir para esses caras escolher o sabor da pizza, eles não conseguem comprar. Passam fome. Eles passam fome. Se o Vojvoda chegar na concentração e falar o seguinte, olha, escolham hoje qual será o sabor da pizza. Aí começa lá, um de mussarela, outro de calabresa. Não, eu quero português, não, eu quero catupiry, eu quero atum. Eles discutem tanto lá, eles não conseguem chegar a uma conclusão, Jordão. Eles são pipoqueiros, sabe? São pipoqueiros. Se o Vojvoda falar, escolhe aí, hoje a pizza é de vocês, hein? Eles vão ficar debatendo lá e não chegam a uma conclusão, Jordão. É impressionante a falta de personalidade desse grupo do Santos. Impressionante. E você falou tudo, essa brincadeira mesmo. O Vojvoda vai chegar na concentração depois do jogo e falar, pessoal, vamos comer uma pizza, decidam aí. Quando eles escutam a palavra decidir, Marcão, decidam, resolvam, esse tipo de palavra causa calafrios nesse elenco. Porque se tem uma coisa que eles não sabem fazer, é decidir, resolver e tranquilizar o seu torcedor. Porque o Santos tem sofrido, Marcão, desde o primeiro dia que começou o Campeonato Brasileiro. Porque quando o Santos cai no Campeonato Paulista, claro que é muito triste você ser eliminado pro Corinthians, mas ali a gente até consegue compreender porque era um planejamento atrasado, o Caixinha ainda não teve todo o seu elenco à disposição, o David e o Washington ainda estava chegando, Roleiser não tinha ganhado seus minutos, enfim, eram jogadores que a gente ainda não sabia o que esperar deles e o Caixinha não tinha o elenco à disposição. Depois daquela derrota do Vasco na rodada 1, Marcão, só sofrimento. O Santos pipocou em casa, que eu me lembro aqui de cabeça. Pro Bahia foi 2-2. Perdeu pro Bragantino por 2-1, perdeu pro Botafogo por 1-0, o Santos perdeu pro Inter por 2-1, o Santos perdeu pro Vitória por 1-0, o Santos perdeu de 6 do Vasco da Gama. São inúmeros jogos, eu citei 6 aqui, acredito que tenham sido todos. 6 derrotas. Derrotas essas que quando você olha, Marcão, pelo amor de Deus, tomar 6 do Vasco é um absurdo. Perder do Bragantino é inacreditável. Do Internacional, bizarro também. Perder do Vitória, que pra mim esse é o jogo que colocou o Santos nessa draga. Porque se a gente tivesse vencido o Vitória não teria os 3 pontos a mais que teve, claro, o Vitória hoje teria 33 e o Santos teria 40. Olha isso, a gente estaria tranquilo na tabela, bastava fazer a nossa parte. Esse que é o problema e é isso que me deixa pé da vida. O Santos não faz a sua parte, o Santos ele flerta com perigo, o Santos ele brinca com a sorte.
Porque no próximo jogo é Vitória e Sport, pessoal. O que nos garante que o Sport vai vencer? Porque o Sport, para quem não sabe, tem 17 pontos, mas tomou 9 viradas no campeonato. Mesmo que o Sport abra 3-0 em cima do Vitória, a gente ainda assim tem que ficar com o pé atrás. Porque a equipe de Pernambuco perdeu 23 pontos no Campeonato Brasileiro só tomando virada. Então, não dá para esperar muito dos nossos adversários. Mas quando você espera do Santos, acontece isso aí nos 4 jogos que nós mencionamos. E torcer pro esporte é muito delicado, né, Jordão? Porque o esporte é um time, o pior time do Campeonato Brasileiro, né? Foi de novo vencido com o placar. O Sport estava na frente, né? Abriu 2-0 contra o Botafogo e tomou a virada. Ou seja, o Sport joga como nunca e perde como sempre. Ó, tem superchat, o Leonardo mandou um superchat dizendo o seguinte: em casa perdeu pontos de bobeira para o Bahia, Ceará, Botafogo, Inter, Vasco, Grêmio, Vitória, Fortaleza e Mirassol. Não dá para depender de nós apenas. É verdade, Leonardo. Um abraço para você. Obrigado pelo superchat. O Tom tá mandando o seguinte: amigos, tá na hora do Matos mostrar serviço. E o melhor serviço para ele mostrar é renegociar os contratos de muitos jogadores para a gente se livrar em 2026. Ele vai ter que fazer isso. O Santos vai passar por uma grande reestruturação de novo no começo do ano. O Matos vai trabalhar mais do que o cozinheiro do Péricles, né, Jordão? Não resta dúvida nenhuma sobre isso, né? O Matos vai ter que trabalhar muito. Qual time vai querer o Tiquinho Soares ganhando R$1.400.000, Jordão? Qual time vai querer o Tassiano ganhando R$800 mil por mês? Qual time vai querer o Mike, o lateral direito, ganhando quase R$1 milhão por mês, né? Então essa é a verdade. Ele vai ter que comprar o Zé Ivaldo por $1,5 milhão, ou seja, o Zé Ivaldo que é um zagueiro normal, a verdade é essa, né? Então, o Alexandre Matos vai ter que ser muito habilidoso. Tem o Morelos que está voltando por aí, o Santos tem o Bilal que ninguém quer o Bilal, o Santos tem o Cabadeiro que ninguém quer o Cabadeiro. Ou seja, muitos erros graves foram cometidos pela gestão atual, também já na gestão do Alexandre Matos, diga-se de passagem. Muitos jogadores que não servem foram contratados pelo próprio Matos, né, Alexandre? Meu caro Thiago Jordão. Então, vai ter muito trabalho o Alexandre Matos. E já precisa começar a mapear. Agora, para mim não resta dúvida. Para o Santos se livrar desses jogadores, o Santos vai ter que financiar para que eles joguem em outros clubes. Não tem segredo. O Tiquinho não vai abrir mão do salário que ele tem, o Tassiano não vai abrir mão do salário que ele tem, o Mike não vai abrir mão do salário que ele tem, o Cabadeiro não vai abrir mão do salário que ele tem, talvez o Bilal. O único jogador que pode chegar e falar o seguinte: cara, eu quero rescindir porque eu quero voltar lá para a França, para a Argélia, não estou me sentindo bem aqui. O único jogador que eu vejo que pode abrir mão, Jordão, do seu contrato, é o Bilal Brahimi. Todos os demais vão sentar no contrato, todos. E além do mais, como que o Santos vai conseguir transferências, né? Porque a gente sabe que o orçamento ano que vem vai ser curto. A gente vai voltar naquela história de novo do Pirilão falando: não, veja bem, o Santos não tem dinheiro, é difícil negociar, vai ser aquela história de sempre, Marcão. E aí quando você for ver o Santos tentando buscar algum jogador interessante no mercado, vai acontecer o padrão. O Santos vai se assustar com os valores e muito provavelmente os incompetentes vão atrás de atletas ruins. Porque esse é o padrão do Santos. O Santos teve uma grande chance no ano passado de fazer um time barato, né? Porque para quem acha que o Santos tinha uma folha ali de aproximadamente 10, 9 milhões de reais, salvo engano, o time do Santos era caríssimo para a Série B. Dá para ter subido no nível técnico horroroso com muito menos gastos, né? Você poderia não ter gastado tanto dinheiro com o Juliano, talvez com o Otero, com outros jogadores, aproveitando alguns atletas da base, o Wendel Silva e afins. E para esse ano, Marcão, o Santos vai ter que fazer uma grande reformulação, só que é o que você falou, vai ter que financiar esses caras. Quem que vai chegar no Santos e vai pagar $1 milhão no Tiquinho, Marcão, de dólares? Eu não consigo ver. Quem que vai chegar no Santos e vai pagar 2 euros no Tassiano? Quem que vai vir aqui e vai pagar 3 euros no Guilherme? Quem que vai vir aqui, Marcão, e contratar o Tomás Rincon? Esses caras? Ninguém. E, infelizmente, o Santos vai ter que morrer abraçado com eles no contrato. Eles só vão sair do Santos quando o contrato chegar no dia final. E muitos deles têm contrato com o Santos até fim de 26, fim de 27. E qual que vai ser a manobra do Santos? Porque a gente sabe que a nossa folha de 34 milhões de reais, qual que é a solução? Por mais que o Alexandre Matos, Marcão, seja um cara de mercado, eu não confio nele, sendo muito sincero. Eu não acho que o Alexandre Matos no Santos faça um grande trabalho. Para mim, o Alexandre Matos ele sucumbiu à incompetência que tem aqui no Santos.
E os nossos amigos cruzeirenses, infelizmente, estavam certos em alguns pontos, Marcão. Porque eles falaram que no quesito do Alexandre Matos conseguir montar um elenco, Marcão, que seja literalmente vindo das próprias pernas dele, ele não demonstrou competente. Era um cara que tinha muitas dúvidas na hora de montar o seu grupo de jogadores. E no Santos foi a mesma coisa. Por mais que o orçamento tenha sido baixo, a gente sabe que os atletas que foram contratados vieram por indicação do Sampaoli, que hoje está no Galo 11º. O nosso scout, o nosso presidente, departamento de futebol não fez nada. Se dependesse deles, a gente só teria trazido o Bilal Brahimi e olhe lá.